paz do Senhor para todos. Quero compartilhar com vocês a palavra de Deus no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versos 17, 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exalto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Palavra do Senhor. A palavra de Deus traz para todos que nela crê confiança. Não importa as circunstâncias, Cristo Jesus é o nosso refúgio seguro. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra, nos ares, todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dias, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança
são bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Senhor, fiel a mim. Louvado seja Deus, amém? Vamos orar. Deus amado e querido, nós te louvamos, te agradecemos pelos teus grandes feitos. Te agradecemos pela tua palavra, que é a verdade. Visita os lares neste dia, trazendo a eles a paz e a alegria do teu Espírito. Abençoa a professora Márcia Eleni na ministração da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Obrigada pela atenção. Tenhamos um dia debaixo da proteção do nosso Deus. Sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Espero encontrá-los todos bem, todos gozando de saúde. Os que estiverem com algum problema, nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo é poderoso e que nada pode contra nós quando Ele é por nós. Isso muito nos alegra, amém? Então, diante de toda e qualquer dificuldade que nós possamos ter tido durante a semana que passou,
Nós vamos ser mais que vitoriosos dessa semana que se inicia, porque é assim que Jesus nos diz, que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos continuar, então, o nosso estudo da nossa revista, falando das viagens missionárias de Paulo. E hoje nós vamos estudar 1 Coríntios, do capítulo 8 ao capítulo 11, que fala a respeito da defesa da tradição e da quebra de barreiras dentro da igreja. Essa é a cidade antiga de Corinto. Nós sabemos que a cidade de Corinto ainda existe, mas ela não é no mesmo local que era essa antiga cidade de Corinto, que hoje existe ainda as ruínas. Quem viajar para a Grécia pode ir visitar as ruínas da cidade de Corinto. Corinto é uma cidade muito importante para a história do cristianismo. Sabemos da sua importância graças às informações que temos em Atos dos Apóstolos e também por causa das 2 cartas escritas por Paulo aos cristãos daquela cidade, 1 Coríntios e 2 aos Coríntios. Nós estamos estudando a carta 1 aos Coríntios. Daqui a pouco nós chegaremos na 2 aos Coríntios. É uma cidade que existe até hoje e se encontra na atual Grécia. Na verdade, o local atual fica a alguns quilômetros do antigo local. A moderna cidade de Corinto está localizada cerca de 5 quilômetros a nordeste das ruínas antigas. Em 2001, tinha cerca de 37 mil habitantes. Já se passaram 19 anos, não temos nenhuma estatística da atual contagem, então já deve ter bem mais habitantes do que essa quantidade. Parece que a cidade de Corinto já existia há muito tempo. Teria sido fundada cerca de 1500 anos antes de Cristo. Um pouco antes de Cristo, tinha quase desaparecido, porque ela foi destruída, me parece que 146 antes de Cristo, e depois foi reconstruída em 46 antes de Cristo. Então, um pouco antes de Cristo tinha quase desaparecido, até que Júlio César a transformou em uma cidade romana chamada Colônia Lúlia Corinthos. Então, a cidade que tinha sido destruída foi reconstruída com esse novo nome, Colônia Lúlia Corinthos. Aqui nós temos um trajeto da 3ª viagem missionária de Paulo. Então, nós temos aqui a localização, a região de Acaia, e Corinto era a capital dessa região de Acaia. Então, fica bem aqui, ó, cercada por mar, e também por ela passa as grandes vias romanas. Então, era uma cidade bem acessível, porque ela podia ser acessada por via marítima e também por via terrestre, ó. As vias romanas passavam aqui e chegavam até Corinto. Então, Corinto era um rico centro comercial, abrigando uma população cosmopolita, graças ao seu porto, que realizava um lucrativo comércio com a Ásia, além de ser um ponto de comunicação com a Península Itálica. Então, vamos voltar aqui para a gente ver de novo. Ó. Opa, para cá, né? Perdi aqui. Oi. Peraí. Pronto, aqui. Desculpa aí, irmãos. Estou apanhando aqui dos controles. Então, ó, aqui tinha um porto. Era uma região portuária. Então, ela fazia um comércio marítimo com toda essa região aqui da Itália, esses lados todos para cá. Então, é uma região de fácil acesso. Além disso, Corinto desempenhou um importante papel no trabalho missionário do apóstolo Paulo, que lá viveu por 18 meses.
Hoje é a segunda maior cidade do Peloponeso, com vários locais de interesses para os peregrinos e turistas. Então, hoje, a cidade de Corinto é uma região, é a segunda maior cidade da região, e ela é muito visitada por peregrinos e turistas. A fundação da igreja na cidade de Corinto. Então, diz que Paulo chegara a Corinto, cerca do ano 50 depois de Cristo, ficou na casa de um casal, Áquila e Priscila, que provavelmente já eram cristãos e haviam sido expulsos de Roma pelo imperador Cláudio, aquela época em que ele expulsou todos os cristãos de Roma. A primeira igreja de Corinto, portanto, teve início na casa de Áquila e Priscila. Então, como nós vimos em aulas anteriores, as igrejas elas eram sempre iniciavam em alguma casa, onde os irmãos reuniam e depois, com o tempo, elas iam adquirindo outros locais. Mas, segundo era seu costume, Paulo começou a pregar o evangelho na sinagoga e muitos habitantes das cidades creram no evangelho e foram batizados. Amém. O trabalho de Paulo gerava êxito, porque Paulo era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Depois da partida de Paulo de Corinto, surgiram vários problemas na igreja. Foi um motivo de escrever cartas para exortar esta igreja doente. Então, enquanto Paulo esteve em Corinto, que foram 18 meses, a igreja era viva, a igreja era edificada, a igreja estava tudo certinho. Mas com o passar do tempo, depois que Paulo foi embora, a igreja foi ficando doente. Quais eram os tipos de doenças que tinham na igreja de Paulo, na igreja de Corinto? Ela era considerada uma igreja doente aos olhos de Paulo e do irmão que escreveu a carta a Paulo, descrevendo quais eram os problemas, quais eram as doenças que essa igreja estava enfrentando. Era o seguinte: era doente por ser uma igreja que havia divisão. Tinha vários grupos dentro da igreja. Isso não pode acontecer. Doentes por praticar imoralidade, fornicação, de irmão com irmão. Também isso não pode acontecer. Doente por levar os irmãos aos tribunais pagãos. Também não era uma coisa aceitável dentro de uma comunidade cristã. Doente por praticar idolatria. Nós sabemos que nossa Bíblia nos fala desde o tempo dos hebreus que idolatria é pecado, devemos adorar somente a Deus. Doente por fazer aliança com o mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Nós temos que ser diferentes, não podemos ceder aos padrões do mundo. As coisas boas que o mundo nos oferece, boas entre aspas. Doente por não ter ordem no culto. O culto estava desorganizado. Doente por falta de arrependimento. A igreja estava deixando de se quebrantar diante de Deus, de se vigiar, de se analisar. E doente por ser uma igreja menina, uma igreja fraca, pequena, frágil. E diante de todos esses problemas, todas essas doenças que a igreja estava apresentando, algum irmão da igreja escreveu uma carta para Paulo, que essa carta nós não conhecemos, essa carta nunca foi encontrada, é um documento perdido, o qual Paulo respondeu, que gerou essa primeira carta aos Coríntios. Então, essa carta, 1 Coríntios, está aqui o pergaminho antigo dela, foi escrita para responder a uma outra carta. Ela é uma resposta de uma carta enviada a Paulo. Quem sabe um dia, do jeito que Deus é maravilhoso, nós ainda vamos ter o privilégio de ler essa carta perdida. Porque os documentos, muitos documentos que antes achávamos que nunca iríamos encontrar, foram encontrados, quem sabe essa carta também. Mas nós já sabemos o conteúdo dela, porque Paulo respondeu
de uma forma que ficou entendível para a gente o assunto. Aqui ele diz, lá em 1 Coríntios 7,12, ele fala: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então aqui nesse versículo que ele fala da promiscuidade, da fornicação dentro da igreja, ele nos mostra que ele recebeu uma carta falando sobre esse assunto, ó, que me escrevestes. Mas quem foi que levou essa carta de Paulo até Corinto? A igreja, aos coríntios, né, da igreja de Corinto. Aí ele responde isso lá em 1 Coríntios 16, 16, 17, que diz: que também vós sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que de vossa parte faltava. Então foram esses irmãos que estavam lá com Paulo e que estavam voltando para Corinto e que estavam levando a carta com a resposta da carta que eles tinham recebido. Assunto aos quais Paulo responde. Ele diz: com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel, falando sobre como deveria comportar, como deveria ser tratada as moças virgens dentro da igreja, que buscasse um marido, um único marido, constituísse família, criasse a família na presença do Senhor, que elas tivessem esse objetivo. Ele fala também: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então aqui ele está falando da idolatria e também dos irmãos da igreja que eram soberbos, que cultuavam a si próprios, que se achavam os melhores, né, que cometiam o pior dos pecados, que é o orgulho. Então ele fala que somente o amor edifica. Nada disso tem valor, nem sacrifício a ídolos, nem você se sentir idolatrado, não é? Mas só o amor edifica. Aí ele fala também a respeito dos dons espirituais. Ele fala: eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito Santo é o mesmo. Então ele está falando dos dons espirituais que existiam na igreja, que existe em toda e qualquer igreja. Nenhum é maior que o outro. Ninguém tem mais poder do que o outro, porque tem um dom melhor do que o outro. Todos os dons espirituais que vierem aparecer dentro de uma ou qualquer igreja vêm do Espírito Santo de Deus. Se ele vem do Espírito Santo de Deus, ele é o mesmo. Que ninguém pode dizer, envergonhar a Jesus, e ninguém também pode dizer Senhor Jesus, se não for guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então, ensinamentos riquíssimos que nós temos na palavra de Deus, deixados por Paulo. Quanto à coleta para os santos, que eram ofertas que a igreja recebia para ajudar os mais necessitados. Então ele fala: quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Então ele fala: vai juntando, para não ter que chegar na hora fazer tudo correndo. Se todo mundo for juntando, as coisas vêm, não falta, e quando ele vem buscar, já está tudo prontinho. Então ele ensinando a dar sempre,
não só numa ocasião específica, mas ser bom o tempo todo. Nesta carta, Paulo trata da desordem vivida dentro da igreja. A igreja, conforme a carta que Paulo recebeu, alguém mencionou que havia desordem dentro da igreja. Aí ele fala, lá em 1 Coríntios 5, 1, 2, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo, andai vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho trajem praticou? Ele está aqui perguntando assim, abismado, como é que pode, dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade cristã, haver tanta imoralidade a tão alto grau que um filho possuía a mulher do seu próprio pai. E eles se achavam os bons, achavam que aquelas pessoas que estavam praticando aquelas coisas eram pessoas que tinham poder dentro da igreja, que tinham cargos dentro da igreja, não sabemos explicar direito o que é, que essas pessoas achavam que eram para ser ensoberbecidas, que não tiravam do meio da igreja quem as praticou. Quer dizer, é um absurdo. Continuavam deixando ali participar de todos os ritos da igreja uma pessoa cometendo tamanho pecado, tamanha imoralidade. Aí ele continua, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, quer dizer, ele, com toda a autoridade que ele tinha, ele já estava entregando essa pessoa a Satanás. Quer dizer, não é uma ação do Espírito Santo de Deus, é uma ação do inimigo. Essa pessoa estava entregue aos poderes do inimigo, né, do Satanás. Ele continua lá em 1 Coríntios 5, 9 e 11. Já em carta vos escrevi, que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Então, esse tipo de pessoa dentro da igreja não poderia ser bem vista. As pessoas não deveriam se associar. Com os do mundo, sim, porque senão não tinha como. Como é que você ia sair do mundo? Mas com os irmãos dentro da igreja, nós não podemos aceitar, igual Paulo fala, esse tipo de pessoa na nossa associação, no nosso convívio como corpo de Cristo, como comunidade do Senhor. Ele continua também lá em 1 Coríntios 5, 12 e 13. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora, os do mundo? Não julgai vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Então ele está dizendo que as pessoas do mundo não podemos julgar. Agora, os de dentro, sim, né? Então, quer dizer, os de fora, Deus vai julgar. Agora, os de dentro, nós temos que olhar, analisar. Lógico que tudo com amor, porque só o amor edifica, né? Mas temos que tirar de entre vós o malfeitor. Pessoas que ouvem, são exortadas, não se arrependem, que não têm arrependimento das coisas erradas que estão praticando dentro da igreja, não podem fazer parte da igreja. Paulo também tinha uma questão que ele muito tinha que debater. Sempre ele tinha que defender a sua autoridade apostólica.
Hoje, nós sabemos que Paulo foi usado por Deus de uma forma tão extraordinária que a maioria dos ensinamentos que nós temos na nossa Bíblia vem de Paulo. A base teológica nossa toda de conhecimento e interpretação da Bíblia, nós aprendemos com Paulo, através das suas cartas, através dos seus escritos. Mas naquela época, eles não tinham esse conhecimento que nós temos hoje. Eles não eram esclarecidos até esse ponto. Então, muitos duvidavam de que Paulo era realmente um discípulo, porque Paulo, ele não acompanhou Jesus, ele não fazia parte do grupo seleto dos 12 de Jesus. Ele não era apóstolo de Jesus. Então, Paulo constantemente, ele passou toda a sua vida constantemente tendo que defender-se das acusações que ele recebia nesse sentido. Aqui ele disse, lá em 1 Coríntios 9, 16, 17. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Ele dizia, eu faço porque é uma obrigação, foi algo a mim confiado, foi mandado por Jesus Cristo, no encontro pessoal com ele. E ele fala, ele continua, lá em 1 Coríntios 9, 24 e 27. Não sabeis vós os que correm no estádio? Todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então ele defendia muitíssimo bem a sua posição de apóstolo, de discípulo de Jesus, de uma pessoa qualificada e que procurava se qualificar dia a dia para cumprir com esmero a missão que lhe tinha sido confiada pelo Senhor. Muito lindo isso, né? E nós também possamos nos sentir assim. Quando alguém vier nos questionar, por que eu prego o evangelho, por que eu continuo, por isso, aquilo. Nós temos que ter esse mesmo propósito, temos que ter essa mesma defesa, essa mesma tese que Paulo tinha. Tinha outra questão também que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto, que eram os homens quererem subjugarem as mulheres. Mulher não podia assistir culto sem véu, mulher não poderia, mulher era submissa ao homem. Essas coisas que nós sabemos que infelizmente ainda existe dentro de algumas igrejas pseudo-cristãs que existem ainda nos dias de hoje, né? Aí Paulo falava lá em 1 Coríntios 11, 12. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Aí ele fala, por quê? Como provém a mulher do homem, da costela de Adão, assim também o homem é nascido da mulher. Jesus nasceu de Maria. E tudo vem de Deus. 1 Coríntios 11, 12, 13. Então nós somos o quê? Iguais perante a Deus. Havia também uma preocupação muito grande dos membros da igreja, foi relatado na carta a Paulo, quanto à ceia na igreja de Corinto. Nós sabemos, o pastor já falou na aula anterior também, que naquele tempo a ceia do Senhor não era como é hoje, um pedacinho de pão, um copo de vinho, simbolizando a presença de Jesus na igreja e relembrando todo o sacrifício vicário que ele fez por nós para a nossa salvação. A ceia era um jantar, era um banquete, e cada um levava o melhor que tinha em casa. Então aqui nós temos ceia, a festa do amor ágape na igreja primitiva. Olha, todos sentavam
e comiam junto. É o que a gente faz hoje, quando a gente faz aquelas reuniões deliciosas, de juntar as panelas. Cada um leva uma coisa gostosa, monta aquele banquete e a gente come, se diverte com os irmãos. O objetivo era esse, naquele tempo. Mas parece que as coisas não estavam acontecendo bem assim. Parece que alguns, quem tinha mais levava coisas melhores, comia e bebia primeiro. Quando os mais simples chegavam, ficavam com os restolhos e às vezes iam embora com fome. As pessoas traziam essas coisas boas, comiam tudo, ou então comiam com um grupinho seleto e os mais pobres ficavam com fome. Então Paulo fala lá, 1 Coríntios 11, 20 e 21. Quando, pois, vos reúnes no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então, quando eles sentavam para reunir, não era a ceia do Senhor que eles comiam. Palavra dura, palavra de Paulo, verdadeira, né? Isso aí tinha gente que comia, além de comer sua própria ceia, comia tudo, ainda saía de lá embriagado, que era o pior, né? Dando vexame ainda. Aí ele continua: não tendes porventura casas de onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Olha a repreensão, né? Dura. Não vai louvá-los por essa atitude vergonhosa, que era a ceia do Senhor na igreja de Corinto. Aí ele continua também, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. A ceia do Senhor não é para você mostrar que tem coisa boa, embriagar, comer em excesso, para você fazer a coisa lembrando em memória de Jesus. Jesus jamais agiria dessa forma, comendo tudo, se esnobando e deixando outros sem comer. Jesus partiu, pegou 5 pães, 3 peixinhos e distribuiu para uma multidão. Multiplicou. Ninguém ficou com fome ali. Por esse semelhante, continuou, por esse semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, para lembrar que ele derramou seu precioso sangue para nos salvar. Então, todas as vezes que nós vamos participar da ceia do Senhor, é isso que nós temos que ter em memória. Não fazer do jeito que a igreja de Corinto estava fazendo. Então, Paulo estava lembrando aos coríntios aqui, ó, é dessa forma que tem que ser feita a ceia. O objetivo da ceia é esse, em memória de mim, para lembrar do sacrifício, da morte de cruz, morte vergonhosa que Jesus teve para nos salvar. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Olha a responsabilidade. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que está dizendo aqui? Não está dizendo que se eu tiver pecado, eu não vou participar da ceia do Senhor. Porque se o pastor perguntar lá na frente, quem não tem pecado, quem tiver, disser lá na frente, quem tiver pecado, não participa da ceia do Senhor, nem ele vai ser. Porque não todos nós pecamos. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: se a hora que eu for participar da ceia do Senhor, junto com meus irmãos,
que se eu tiver noção do que eu estou fazendo, se eu estiver realmente cumprindo o mandamento de Jesus, que é em memória dele, que é para lembrar do sangue derramado dele por nós, eu vou me examinar, e se eu tiver algum pecado, eu vou me arrepender. Aí sim, arrependido, eu vou orar, vou pedir perdão, vou lá e vou participar da ceia. Porque se eu fizer no oba-oba, sem autoanálise, e continuar no pecado, e continuar ceando, eu vou pagar por isso. Eu estou brincando com uma coisa séria. A gente não pode brincar com um Deus tão poderoso quanto o nosso, um Deus que tudo vê, um Deus que tudo sabe. Eu posso enganar os meus irmãos, mas eu não engano a mim mesmo e muito menos ao Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, a ceia do Senhor, ela pode trazer juízo contra mim ou galardões para mim, né? Então, vamos tomar cuidado, vamos seguir a mesma orientação que Paulo está dando aqui para a igreja de Corinto. Ela serve para a nossa igreja, para nós como igreja, para a nossa vida cristã, para a nossa comunhão com Deus, para a nossa comunhão com Jesus Cristo e para o nosso juízo, né? Nós vivemos uma vida boa. Paulo diz mais, Paulo ainda é um pouco mais duro com eles. Olha só, uma pessoa julgando, né, ou sendo julgado. Ele diz: eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que já morreram. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, se eu tenho consciência de quem eu sou, e nós só sabemos quem nós somos quando nós estamos na presença de Cristo, quando nós nos comparamos com Jesus, é que nós vemos onde é que estão nossas falhas, é onde nós mesmos nos julgamos, nós mesmos modificamos, pagamos nossa sentença, seja ela com orações, seja ela com jejum, seja ela com penitência, do jeito que você achar melhor. Mas nós temos que nos conhecer, temos que nos julgar e temos que nos redimir do pecado, das coisas erradas que nós estamos fazendo. Aí ele continua: mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados pelo mundo. Porque se nós não examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Que tipo de juízo que eu estou buscando para mim? Né? Eu quero ser julgado pelo Senhor ou eu quero ser condenado pelo mundo? Porque de alguma forma eu vou ser julgado, né? Ele continua: assim, pois, irmãos meus, quando vos reúnes para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco. Assim, Paulo termina o capítulo 11, o versículo 11 de 1 Coríntios, né? Do capítulo 11 da carta de 1 aos Coríntios. Então ele fala, vamos repetir: assim, pois, irmãos meus, quando vos reúnes para comer, esperai pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco. Glória a Deus, irmãos. Olha quanto ensinamento nós tivemos apenas nesses 3 capítulos da carta aos Coríntios. 8, 9, 10 e 11. 4 capítulos. Ensinamentos ricos, ensinamentos para a nossa vida. Isso aqui é o cerne da convivência no cristianismo, né? Então, diante dessa resposta que Paulo deu, a carta desconhecida, a carta desaparecida, né? Nós vimos quanta coisa estava acontecendo dentro da igreja. Nós vimos os conselhos de Paulo para com os irmãos dessa igreja
E isso foi conservado para nós. Vamos olhar para a nossa igreja. Será que dentro da nossa igreja não tem coisas, alguma dessas doenças? Vamos voltar aqui nas doenças. Nós vamos continuar estudando, o pastor vai continuar, vai dar mais algumas lições, eu também. Nós vamos ver mais como é que Paulo orientou a igreja quanto a essas doenças. Vamos ver se dentro da nossa igreja não tem divisão, não tem moralidade, não tem irmãos levando irmãos a tribunais pagãos, não tem idolatria. Idolatria não é só ídolo, é santo não, time de futebol, coisas que não consegue largar, coisas que têm mais valor do que a igreja. Hoje tem culto, mas eu não vou ao culto porque hoje eu tenho um churrasco na casa do irmão. Não, hoje tem escola dominical, eu não vou porque eu tenho um almoço na casa do irmão. As coisas que nós damos mais valor do que as coisas de Deus, as coisas que nós damos mais valor no mundo, é uma idolatria ou as coisas do mundo. Quer dizer, tem mais valor, quer dizer, nós temos que adorar somente a Deus, mas nós estamos adorando mais a outras coisas do que as coisas de Deus, né? Doente por não ter ordem no culto, diante do culto, ele é do Senhor. Quando nós chegamos na igreja, formamos o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça. Para ele tem que ter toda reverência. Culto é para ele, culto tem que ser um culto ordeiro, um culto de adoração do começo ao fim, um culto onde a gente se derrama diante do Senhor. Então tem que ter um culto com ordem. Doente por falta de arrependimento, né? Ou doente porque a igreja ainda é uma igreja menina, fraquinha, indefesa, né? Que Deus proteja a nossa igreja, que Deus nos proteja como igreja, Deus nos abençoe e que nós possamos, através dos estudos dessas cartas maravilhosas de Paulo, nós possamos crescer